Bom, meu nome é Gabriel e hoje nesse seminário eu vou estar falando sobre o equilíbrio entre a usabilidade e segurança na IHC e vamos começar com a usabilidade. Bom, eh, segundo a ISO 9241/1111, a usabilidade pode ser definida por três pilares, que o primeiro seria a eficácia, que é basicamente o usuário conseguir realizar a tarefa com precisão, a eficiência, que é o segundo pilar, que é fazer o mínimo de esforço, ou seja, otimizar tempo, cliques, e por último a satisfação, que é a experiência agradável e livre de frustrações. Um exemplo no caso seria um aplicativo intuitivo, que seja de simples uso, que não dificulte o usuário. Agora falando sobre a segurança nada mais é que um conjunto de práticas, técnicas e ferramentas que são utilizadas para proteger os dados, sistemas e usuários, seja contra acessos não autorizados ou ataques cibernéticos ou até mesmo falhas que podem acontecer dentro do sistema. Um exemplo de segurança seria essa parte de autentificação 2FA, que seria a autentificação de 2 fatores, né, de 2 etapas, que é bastante comum. Bom, eu tenho certeza que vocês com certeza é complicado, né, mas que vocês já tiveram alguma senha que vocês tiveram que anotar, que não teve como, você teve que anotar num caderninho em algum lugar ou no próprio celular, computador, enfim. Um exemplo que costuma acontecer comigo, é no próprio site da Vale, no caso do trem de passageiros, que eu não entendo por que que o lugar onde o que você tem para fazer? Você tem o quê? Você deseja comprar uma passagem de trem, seja para onde for. O principal usuário, a maioria das vezes, é uma pessoa já mais de idade. E para mim não entra na cabeça você ter uma senha tão complexa igual a que eles pedem. É muito complexo. Tanto que eu vira e mexe eu tenho que trocar porque eu esqueço. Eu anoto e ainda assim eu esqueço, de tão complexo que a senha tem que ser. E, tipo assim, pra que beleza, tem que ter segurança, mas pra que tanta segurança em um sistema que é basicamente uma compra de passagem? Por que o equilíbrio é necessário? Primeiramente, no contexto atual, né, a gente tem um aumento dos ataques cibernéticos e usuários exigem cada vez mais interfaces que sejam simples e fáceis de se utilizar. Os impactos. Uma segurança excessiva, no caso, por mais que seja muito seguro, pode ser difícil de se usar e frustrar o usuário. E se for muito fácil de usar, pode ser que seja vulneráveis a ataques. Então tem que existir esse equilíbrio, sabe? Conflitos. Exemplos de conflitos. Senhas longas e complexas, são mais seguras, mas também são mais difíceis de lembrar. CAPTCHA, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas que é basicamente aquele sistema de verificação, se você para falar que você é humano, para ter certeza e, no caso, proteger contra bots. Isso acaba muitas das vezes irritando o usuário, porque alguns é meio chatinho de resolver, mas no geral é isso. E a autentificação de 2 fatores. Consequências desses conflitos. Os usuários podem anotar senhas, o que pode comprometer a segurança, porque você está deixando a senha vulnerável no lugar. Eh, e a experiência ruim, né, que acaba levando ao abandono de utilizar o serviço ou utilizar o sistema. Princípios para o equilíbrio. Primeiramente, temos design centrado no usuário, DCU, que por si só cria soluções, que é basicamente criar soluções pensando na experiência do usuário. Testar a interface com usuários reais antes de implementar.
Em segundo, temos a segurança invisível, que é tornar medidas de seguranças automáticas não invasivas. Exemplo, login automático usando reconhecimento facial. eh, acho que seria isso. Acho que o Touch ID também entraria, mas vai ser algo que a gente vai falar para frente. Eh, Feedback claro e educativo. Explicar ao usuário por que certas medidas de segurança são importantes para o usuário tomar esse cuidado. E, por último, a personalização, que é basicamente deixar o usuário decidir entre os níveis de segurança. Por exemplo, permitir que o login com senha simples para dispositivos confiáveis seja ok, seja permitido. Bom, falar sobre exemplos que têm esse tipo de equilíbrio ou que favorece o equilíbrio. Primeiro temos o Apple Touch ID ou Face ID também, que é uma solução rápida e segura para desbloquear dispositivos. Acaba evitando senhas longas, fazendo com que o usuário não tenha que anotar, melhora a experiência do usuário por si só também. Eu mesmo, uma época, fiquei sem meu celular atual, que é Android, e na minha cabeça quebrou, assim, quando eu descobri eu tive que passar para outro celular que era da Apple, quando eu descobri que para você instalar um aplicativo você precisava do seu Touch ID ali, para baixar o aplicativo. Não fazia ideia, enfim, coisa de leigo, né, mas não fazia ideia. Segundo, temos gerenciadores de senhas, que permitem senhas complexas sem que o usuário precise memorizá-las. Basicamente ele armazena essas senhas sob uma única senha mestre e um sistema de 2 fatores, né. Bancos digitais, que realizam autentificação muitas das vezes através do touch, né, da biometria. E eu coloquei também o Google Smart Lock, que basicamente memoriza dispositivos seguros e não pede senha se, tipo, se o local for confiável, tipo, você compartilha sua localização, enfim, é todo um sistema inteligente. Tendências futuras, eh, tendências tecnológicas, no caso, seriam a inteligência artificial e machine learning para a segurança adaptativa, que basicamente prevê ameaças e poderia adaptar a segurança do dispositivo ou sistema. Eh, Internet das coisas, IoT, novos desafios de usabilidade e segurança, que seria basicamente um problema seria que, pô, você vai ter mais dispositivos conectados, o que consequentemente significa mais riscos. Eh, Desafios humanos, que é o segundo tópico. Educação do usuário sobre boas práticas de segurança e resistência a novas tecnologias de autentificação. Basicamente, acaba caindo naquilo, né, de combater resistência à mudança. A gente tem muita resistência à mudança a tudo, assim. É algo bem complicado de fazer com que o usuário, mude a forma de ver ou a forma de, no caso, de ter segurança dentro de um sistema ou de um dispositivo. Bom, concluindo aqui, eh, equilíbrio entre a usabilidade e segurança é essencial. Realmente, o equilíbrio entre usabilidade e segurança é um grande desafio e que ele é essencial porque, pô, você tem um sistema fácil de mexer, mas em contrapartida você tem um sistema que a senha seja, que o usuário possa fazer a senha dele tipo 1, 2, 3, 4, 5, ou um número de telefone, enfim. A gente tem que ter um equilíbrio entre a usabilidade, que é dar conforto ao usuário, mas também fazer com que tenha segurança dentro desse sistema. E
a mensagem que eu queria deixar é que o futuro da IHC depende da integração harmoniosa entre a segurança e a experiência do usuário.